começar, um dos privilegiados por ter acesso antecipado ao jogo Assassin's Creed Shadows, muitos criadores de conteúdo tiveram esse privilégio, e um deles, o meu favorito, quanto a produção de análise de jogos, de gameplays em geral, o Zangado. Ele foi um desses privilegiados e teve acesso, antes de todos, nós meros mortais, ao jogo Assassin's Creed Shadows. E eu não vi a análise dele ainda. Eu tenho expectativas que seja um bom jogo, porque pelo menos o Zangado, ele sempre entregou reviews bem honestas, sem viés nenhum, apesar do seu acesso antecipado. Pelo menos eu espero que ele seja honesto aqui. Eu vou verificar outras análises, mas em primeiro lugar eu vou começar com ele, o grão-mestre Zangado. Já trouxe aqui outras reações do canal dele, eu vou trazendo aqui mais essa, porque é um conteúdo que particularmente eu confio. Ele goza de certa credibilidade. Vamos aqui. Assassin's Creed Shadows, vale ou não a pena jogar? Manda ver, Zangado. E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de vale ou não a pena jogar, e o game que volta a aparecer, dessa vez para ser analisado por completo. Jovens, hoje lhes trago Assassin's Creed Shadows. Então vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nas coisas que vocês estão fazendo, vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve para não engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. Shadows teve um bom tempo desde o seu anúncio e desenvolvimento. Sabemos sobre o jogo desde setembro de 2022, feito pelo mesmo estúdio da Ubisoft que fez Syndicate e Odyssey. O jogo segue os padrões da nova, mas não tão nova, abordagem da saga, sendo RPG de ação com elementos furtivos, mundo aberto e visão em terceira pessoa. Temos dois protagonistas diferentes e únicos em suas habilidades. Historicamente, o jogo se passa no final do período Sengoku, em 1579, e mais precisamente se iniciando em 1581, com bastante foco na guerra civil e política do Japão. A história irá cobrir fatos como a chegada dos portugueses comerciantes em busca de trocas e comércio, missionários jesuítas e a introdução de cristianismo no Japão. Na parte dos protagonistas, temos o samurai Yasuke, figura renomada e destemida que teria sido um samurai afro que serviu ao imperador Nobunaga, ou Nobunaga, até o fim da sua vida. Yasuke foi uma figura histórica que era escravo do jesuíta italiano Alessandro Valignano, que junto com outros jesuítas italianos e portugueses partiram em missões de expandir a igreja e suas ideologias em outros continentes. Junto a eles, Luiz Frois, missionário representante dos portugueses, que também é uma figura histórica. Alguns detalhes sobre essa questão fizeram muito burburinho na internet, alguns com razão, outros não. Há uma grande parcela de pessoas que afirma e acredita que Yasuke sequer conheceu Nobunaga, mas, na ironia do destino, um português, no caso Luiz, relatou todas as viagens em cartas que estão disponíveis no Museu Nacional de Portugal e na internet para serem lidas, comprovando que Yasuke conheceu sim. Agora, ele era um samurai? A resposta curta seria provavelmente não. Isso é muito debatido entre historiadores. Ele pode ser considerado um guerreiro que operava na corte de Nobunaga. A questão é o título de samurai. Então a resposta seria sim e não ao mesmo tempo. Muita discussão sempre foi feita em volta desse tema, e principalmente para o jogo. Então, como a história de Yasuke é um mar de incertezas, a Ubisoft tomou como liberdade criativa e fez do jeito dela. E esse jeito... Liberdade criativa. Claro. Né, sabe como é. Daqui a pouco eu falo mais. Shadows teve uma recepção horrorosa desde o seu anúncio. Finalmente um Assassin's Creed no Japão, e o protagonista não era japonês. Fora outras reclamações, né? Como eu disse, que Yasuke nunca foi um... Principalmente dos japoneses, né? Que teoricamente seria o público-alvo do seu jogo, né? Samurai, portugueses xingando a Ubisoft pela representação vilanesca no jogo, enfim. Então aqui eu já peço um favor, se você souber a verdade sobre Yasuke, comenta aí. E vamos lá, começando pelo enredo. Tudo se inicia com uma abertura que é uma espécie de comercial do Animus.
Já havia saído em notas pela Ubisoft que o jogo não teria mais as sessões de gameplay no presente, com personagens atuais e alternando com o passado. Aqui temos o Animus aparecendo para dizer o que ele... Tudo porque eles não sabiam como trabalhar os dias atuais. Eles trabalharam bem no Assassin's Creed 2. O 3, mais ou menos, e o 3 não. O 2 eles trabalharam bem, o Brotherhood nem tanto, e o Revelation mesma coisa. Tipo, eles foram aos poucos eles foram cagando pros dias atuais, porque o foco mesmo são as memórias dos ancestrais, né? Agora podiam ter trabalhado melhor, né? Sobre reviver as memórias genéticas e cenários e tudo mais. Depois temos uma cena onde vemos Diogo, ou Yasuke, narrando em Kyoto 1581, com uma viagem até o Japão, em que ele comenta sobre estar em guerra há séculos. Ele chega ao local junto aos jesuítas portugueses em sua missão de expandir o cristianismo na Ásia. O intuito é conseguir a aprovação de Nobunaga para eles transitarem livres nessas terras. Então esse início é para que eles participem de uma reunião com ele. Ao final, Nobunaga diz que vai conceder a permissão aos padres desde que Yasuke fique com ele, pois em apenas uma conversa rápida ele já teria ficado impressionado e visto o potencial no rapaz. Cara, o que sempre impressionou na Ubisoft são as retratações do ambiente. Sempre foi elogiado a adaptação fiel quanto à arquitetura, as ruas, a localização de civis circulando pelos ambientes que eles criavam. E por isso, por outra questão também de gameplay, eu sempre gostei, não nos últimos jogos, mas as representações do ambiente sempre foram bem fiéis, sempre foram elogiadas até por historiadores. E aí fica a expectativa, pelo menos de minha parte, quanto como vai ser adaptado o Japão feudal. Eu tive essa experiência com o Ghost of Tsushima, mas o game em si ele era bem repetitivo. Eu larguei depois de um tempo, não consegui concluir não. Agora o Assassin's Creed Shadow tem uma grande expectativa, né? Pelo menos que para isso ele não repita os erros do Ghost of Tsushima, que tenha sempre uma variedade de gameplay. Convenhamos, uma visão bem romântica da Ubisoft sobre esse encontro, mais parecendo uma cena retirada do Django Livre, quando o alemão conhece Django. A cena encerra com o guia do Animus aparecendo, dizendo que a memória está fragmentada, e avança 6 meses. Assumimos Yasuke como um guerreiro samurai agora. O cara fez supletivo para virar samurai, lutando por Nobunaga, que estava invadindo a província de Iga, uma confederação independente e contra Nobunaga. Essa sessão serve como um tutorial de gameplay. Temos alguns diálogos entre os dois. Gameplay de batalha, eu assisti um pouco o gameplay de início, gameplay de batalha com Yasuke. Yasuke vai ser aquele cara que vai mais bater de frente, linha de frente, lutar, e contra a Naoi, que deve ser minha favorita, porque é uma assassina de fato, ela vai se esgueirar pelas sombras, vai ser uma ninja de verdade, vai atuar nas sombras. E isso pra mim é Assassin's Creed. Não isso, que isso aqui foi tirado claramente dos RPGs. E fala sobre a situação e pede para que Yasuke vá e mate o líder dos Iganos, pois isso vai acabar com a rebelião e assim eles podem conseguir a unificação. Ao fim, trocamos para outra protagonista, a lindinha e baixinha Fujibayashi Naoi, que está vivendo essa mesma noite de invasão. Antes da batalha começar, ela e seu pai, Nagato, veem o exército de Nobunaga chegando, e ele diz que eles devem ir até um santuário. Eu só não vi a parte de gameplay da Naoi, mas vamos ver. Onde a gameplay com ela se inicia. Mistério é o que vai guiar essa sessão com Naoi. Nagato sabe de algo e tem uma carta que recebeu, mas não conta o que é. A invasão começa, assim como os combates, e aqui vemos que Nagato possui a lâmina dos assassinos, e entrega a Naoi e pede para ela ir até uma montanha, dizendo que a lâmina é a chave que vai abrir uma porta, e lá há uma caixa que ela precisa proteger, e que não pode ser aberta. Daí rola o tutorial com ela, e ao chegar na montanha e pegar a caixa, surge um samurai, que a nocauteia, rouba a caixa, dizendo que o conteúdo dela vai reescrever a história. Nagato surge do nada, a leva para casa de uma mulher chamada Tomiko, que vai ser recorrente na história. Ela cuida dos ferimentos da garota. Quando desperta, ela decide partir atrás da caixa novamente, com pistas indicando estar num castelo próximo.
rola mais gameplay, ela não só assassina o samurai, como consegue recuperar a caixa. Mas quando tá saindo, é emboscada por uma dupla que também querem a caixa e discute com quem ela vai ficar. Nisso, Nagato surge para defender a filha e a caixa, que é quando surge uma nova figura misteriosa, dizendo que a caixa pertence a ele, aparecendo ali um grupo de vilões no maior estilo Power Rangers, todos mascarados e com armas diferentes, fazendo pose no estilo Tokusatsu. Daí rola aquele clichêzinho Masterclass, Nagato morre bravamente, heroicamente na frente da filha, da qual, inexplicavelmente, os caras não finalizaram ela. Deixaram ela ali para viver mais e buscar vingança depois. E é a partir daqui que a história começa para valer. O jogo oferece 2 protagonistas, mas Naoi seria mais relevante até porque ela é assassina. E a sua motivação maior na trama seria vingança. Então, seguindo uma linha Ghost Recon e Assassin's Creed Odyssey, teremos que investigar, caçar e matar os 12 Power Rangers que mataram nosso papai. Por favor, que tenha elementos de Assassin's Creed. O que eu quero dizer com isso? Investigação, exploração, interrogar suspeitos, cara, porque isso pra mim é muito da raiz do que é Assassin's Creed. Eu não joguei por inteiro, mas eles pegaram muito o Mirage e botaram elementos de gameplay da série Assassin's Creed, das partes clássicas da Assassin's Creed, que é tudo isso que eu falei, ocultismo, investigação, que tem, pelo menos por parte da Naoi. O Yasuke é o samuraizão, tanque de guerra, que vai sair metendo um sarrafo em todo mundo que passar pela frente com a tua pirocona gigante. A Naoi vai ser a ninja, então que seja pelo menos mais assassina, mais assassins por parte dela. O Yasuke eu já não espero que seja esse. O Yasuke vai ser o que a galera gostou dos jogos de RPG, aquela parte de gameplay de porrada mesmo, que é meio Souls-like, sabe? Agora a ninja Naoi vai ser aquela coisa de Assassin's Creed mesmo, além de encontrar a tal caixa. O que vocês podem pensar essa bagunça aconteceu com o ataque de Nobunaga, do qual Yasuke é aliado. Então como é que eles vão se unir? Sabe como é, né? As coisas acontecem em uma campanha que vai de 30 a 40 horas para ser finalizada, mas isso teoricamente. Porque se a campanha não fosse tão amarrada e te obrigasse a fazer secundárias inúmeras vezes, com certeza ela seria finalizada na metade desse tempo. A campanha não é longa, mas eles a esticam na marra. O jogo tá todo dublado, a maioria das vozes caíram bem com os personagens, sendo um ou outro NPC menor que não combina ali, que é meio esquisito. E ainda nesse tópico, temos o modo imersivo, onde cada personagem vai falar a língua de sua origem. Para quem quiser optar por essa versão, é bacana. Quanto à história, já tem um bom tempo que a saga Assassins apresenta cansaço em sua narrativa, e aqui não é diferente. Em tempos de Ezio, Connor, Edward e companhia, os protagonistas tinham suas motivações iniciais, beleza, mas logo que eles se veem envolvidos com a causa, a guerra invisível entre os assassinos e os templários, isso passa a ser a prioridade. Vocês percebem que nos últimos jogos, as motivações dos protagonistas acabam tomando a maior parte do tempo da campanha. Pra Naoi se preocupar com os assassinos, você já avançou muito, cara. E mesmo quando se aborda, é sutil, para que isso literalmente nunca acabe, e sempre tem um jogo novo em outra região do mundo. Naoi começa carismática, forte e interessante, mas não demora muito para ela se tornar uma girl boss, que janta bundas com farofa sem a menor dificuldade e ainda tira onda. Mas faz sentido, a Naoi, ela é visivelmente franzina, mais fraca, mas ela pode ser muito mais inteligente do que o Yasuke, que é um guerreiro, um lutador. Ela pode ser, isso obriga ela a ser mais inteligente, mais tática, mais furtiva, mais silenciosa, atuar nas sombras obrigatoriamente. Então faz mais sentido ela ser uma assassina. O Yasuke é grandão e não tem como ele ser furtivo como os assassinos são. Então é uma opção de gameplay que visivelmente era para ser a cara dela, não do Yasuke. O Yasuke tem uma gameplay que eu vi aí, que ele tá com aquela armadurona bem espalhafatosa, típica dos samurais daquela ocasião, daquela época. Ele agachado assim, andando. Cara, era bizarro, porque samurais guerreiros não atuavam assim. Ghost of Tsushima até mostrou muito isso. Questão dos samurais, eles anunciarem o duelo que vão invadir não sei do que. O Yasuke tem cena ali que ele tá agachado, não tem nada a ver.
esteticamente principalmente. A Naoya sim, ela é baixinha, ela tem um manto negro que é mais propício para ela atuar à noite. É uma ninja, é uma assassina. Então faz mais sentido. Se tornando aí uma personagem meio genérica. Yasuke seria praticamente um anjo. Ele é bondoso, é leal, é genial, é determinado, ama crianças e é amado por elas, tem traumas no seu passado e vive em busca de encontrar o seu lugar e criar laços, indo naquele estereótipo de gigante poderoso com coração de ouro. E ambos os protagonistas são representados como bissexuais e podem ter romances com alguns NPCs. Ubisoft. A minha questão aqui é uma crítica até que eu faço dos jogos do RPG. Não tinha isso no Origins, de escolha de diálogos, porque não faz sentido. Você quando está, vamos dizer, você está vivendo no século XXI. Vamos pegar o Desmond. Você é sequestrado pela Abstergo, os Templários, né? Você é colocado numa máquina chamada Animus e você vai reviver as memórias de seu antepassado. Vamos pegar o Ezio, porque o primeiro Assassin's Creed não tem o que eu vou falar agora. Assassin's Creed 2 e o Brotherhood Revelations, ele tem as seguintes missões. Vamos lá, mate um templário lá saltando de uma sacada, ou puxando ele pela janela, ou jogando ele contra uma murada. Mate ele com gás de veneno, mate ele com a lâmina oculta, com espada. Cada missão tem especificado o tipo de assassinato que você vai cometer com o seu alvo. Por exemplo, mate o seu alvo com a lâmina oculta do alto. Para você atingir, para quê? Para você atingir a sincronização completa. Por que tem isso? Porque este antepassado nessa época fez exatamente dessa forma. E aqui, como aconteceu no Odyssey e no Valhalla, você escolhia diálogos. Como assim? Eu não tenho que viver a memória do meu antepassado de forma 100% fiel como ele viveu para manter a sincronização do seu corpo, das suas memórias genéticas com as dele, para você reviver o que ele viveu. Você entende o que eu estou querendo dizer? Por que eu tenho que escolher diálogo? Eu não tenho que ser fiel ao que ele viveu? Por que acontecia ameaça de desincronização quando você matava um civil? Por que isso? Porque simplesmente, se você é um assassino, você mata civis, algo que o seu antepassado não fazia, você perde a sincronização, porque você não está vivendo fielmente as memórias do seu antepassado. A minha crítica com a escolha de diálogo não tem nada a ver com você viver as memórias de forma fiel. Você segue a história como foi e as suas ações vão determinar o quão sincronizado você ficou com aquela memória. Você entendeu? É a mesma questão isso virou até piada dentro da comunidade do Assassin's Creed, é que o Altair, o primeiro protagonista, ele não nadava. Lembra que você caía na água e a memória era desfeita? Por que isso? Parou para pensar nisso? Além da piada do Altair não saber nadar, que não era verdade isso, é porque naquelas memórias que você estava revivendo, o Altair em nenhum momento caía na água. Quando caía na água, acabava a sincronização. Você criava você simplesmente perdia a sincronização, mas a mesma coisa que acontecia. Você criava um paradoxo. Lembra quando você jogava o Metal Gear Solid Snake Eater e você venceu o Ocelot? Uma história atrás, você vencia ele, você ia lá e atirava nele. O que acontecia? Acabava o jogo. Você criou um paradoxo no tempo. É a mesma coisa. Então, pra mim,
Não faz sentido nenhum, dentro da narrativa do jogo, da história, da série, você escolher diálogos. É a mesma coisa. Tô falando besteira? Se eu tiver, por favor, comenta aí. Mas é algo que me incomoda nessa série de jogos de RPGs. E agora vai ter também Assassin's Creed Shadows. Não faz sentido. Comenta aí embaixo, por favor. Eu devo estar falando merda, não sei. Digamos, liberdade criativa. Desculpa, me estendi muito, desculpa. Com relação a ele nesse jogo, é pra lá de fantasiosa. O jogo se passa no período de 1500 e temos muitos personagens que falam e agem totalmente fora de acordo com o período, no maior modernismo possível. Ah, Zangado, mas os antigos Assassins também viajavam na maionese. Esqueceu que Ezio saiu no soco com o Papa Rodrigo usando um cajado cheio dos paranauê? Sim, tem umas loucuras nos primeiros Assassins de fato. Contudo, Assassins costumava ser personagens fictícios, introduzidos em períodos históricos, onde eventualmente figuras históricas fariam pontas, e na mitologia da saga, muitas guerras, tratados e descobertas aconteceram. Nada que atrapalhasse a narrativa do jogo. Tipo, eles apareciam, mas tipo, sem desconstruir nada, sabe? Apenas uma liberdade criativa minimalista. Para não profanar, digamos assim, esses personagens históricos. Então, e todo jogo do Assassin's Creed avisa isso no início do jogo. Ao longo da história da humanidade, graças a essa guerra invisível que acontece nos bastidores. E isso era legal e inteligente. Hoje, esse conteúdo histórico fica cada vez mais de lado, porque se focar muito na história, em como ela foi, em como ela de fato aconteceu, isso pode ofender alguém. O máximo de fatos que você encontra em Assassins hoje em dia são em seus códices, explicando a cultura, cidades e acontecimentos através daqueles textos. E olha só, jovens, eu não estou dizendo que Shadows tem uma história ruim, mas sabe como é? A criatividade já esgotou. Já tem tempo que Assassins não consegue impactar ou mesmo inovar. E aqui acaba não sendo diferente. E como o jogo funciona? Vocês sabem como, todo mundo sabe. Shadows é como qualquer outro jogo da Ubisoft. Só que, claro, ele contém algumas diferenças, mesmo que mínimas. Vamos começar pela movimentação que teve a adição de se arrastar e agarrar os caras e puxar, bem no estilo Metal Gear. Complementando isso com a mobilidade e gameplay em cenário para você se locomover bem. O 3 tinha isso, essa parte de puxar o adversário, mas tipo, você puxava ele meio que para enforcá-lo. Você da árvore, você puxava ele e enforcava ele. Isso era legal. E também de puxar ele para uma. Você está numa moita, você lança a corda nele com uma lâmina, puxa ele, enforca ele e mata ele e esconde ele na moita. Isso era bem legal. Cadê, hein, Ubisoft? Tirou essa gameplay? E se esconder. Temos a barra de vida, que se recupera com alimentos, ativados ali nos atalhos do direcional. Podemos travar a mira no alvo, executar ataque rápido, forte, concentrado, esquivar, usar equipamentos, mirar, atirar, cavalgar, usar skills relacionadas às armas empunhadas, nadar e, claro, fazer parkour. Como já foi dito, Yasuke e Naoi são duas dinâmicas de gameplay. Em alguns momentos da campanha você escolhe com quem você quer jogar, o que vai influenciar nessa abordagem. Naoi é furtiva, então ela faz os movimentos que já estamos acostumados. Ela é ágil, habilidosa, me lembrou até o esquecido Arnaud, do Unity, legal. Cheio dos movimentos do maior estilo Jack Chan. Ela usa kunai, shurikens, um arpel para se balançar e escalar de forma mais rápida grandes torres e sincronizar lá de cima. Em contrapartida, ela é frágil como um passarinho, tem a visão de águia, ela pode ver pontos de relevância através da parede, Yasuke não. E falando nele, ele é um tanque, destrói portas com uma ombrada, é lento. Yasuke não tem visão de águia. Ok. O que reafirma o meu ponto, que o Yasuke ele é claramente inspirado na gameplay da era RPG. Claramente, eles queriam realmente juntar dois estilos de jogos, de gameplays, em um jogo. Não vou jogar mais com a Naoi. Tanto pesado, não consegue escalar certas coisas e usa abordagem direta. Suas armas são diferentes também. Naoi usa espada
as que usam espada longa. São 3 tipos para cada. As delas são de rápido manuseio para combar bastante. Pesado, as né, deles são lentas e para fazer os inimigos virarem purê. Ataques azuis dos inimigos podem ser contra-atacados. Ataques vermelhos você tem que esquivar. Existem 2 armas à distância para cada um. O objetivo que sempre prevalece no jogo é a investigação. Então você sempre vai se ver indo até um NPC, conversando com ele, que vai te dizer para ir até outro lugar, conversar com outro NPC, ou roubar um documento, ouvir uma conversa, destruir alguma coisa e matar alguém. É basicamente isso. Até que o alvo principal finalmente seja revelado para ser assassinado, ou poupado, em alguns casos. No mapa temos várias coisas a se fazer, e é o mesmo de sempre. As torres de sincronização, quando feitas, ativam viagens rápidas, abre o mapa ao redor, revelando pontos de interesse. Temos esconderijos que podem ser comprados, servindo como viagem rápida também, e reabastecimento de suprimentos, entre outras coisas. Tem umas missõezinhas aleatórias pelo caminho, com diversas situações. Por exemplo, alguém está sendo atacado por bandidos, alguém pedindo esmola, daí você para e ajuda. Em troca, a pessoa destaca um ponto de relevância não descoberto no mapa para você. Temos atividades, que são os pontos laranja, cada um tem a sua, elas te dão XP, recompensas e pontos de conhecimento. Com pontos suficientes de experiência, você sobe de nível. Quando você sobe de nível, ganha pontos de maestria, para você gastar em uma árvore de habilidades. Cada um tem as suas, e todos vocês sabem como funciona. Dispensa explicação. O que pega é que essas árvores são travadas por pontos de conhecimento. Então, para chegar a níveis maiores nelas, não basta maestria, tem que ter conhecimento também, sacaram? As atividades acabam sendo importantes também para aprofundar sobre o passado dos protagonistas. E para ativá-las, rolam uns minigames de Quick Time para cada um, Naoi meditando e Yasuke fazendo combinações com a espada. O mapa é dividido em regiões e essas regiões têm níveis. O mesmo vale para as missões. Se você estiver 3, 4 níveis abaixo do indicado, vai surgir um símbolo de caveira nos inimigos, que serão capazes de te matar com 1 ou 2 golpes. O que era legal nos jogos do, já citado aqui, Arnaud, do Assassin's Creed Unity. Não é fácil você empilhar corpos como era nos jogos anteriores. Tem níveis de guerreiros que você... Puta, se você for cercado por 4 no Unity, no caso, que eu tô jogando atualmente, você tá lascado. Porque não tem como, bicho. Fora que a gameplay ainda carece de consertos por atualizações. Aqui talvez seja a mesma coisa. Parecido, pelo menos. Só que assim, não é impossível de passar essa missão, mas fica bem difícil. E essa é a forma do jogo te segurar e te prender ali nas secundárias. E aproveitando que estamos falando do mapa, Shadows é um jogo muito bonito visualmente, bem colorido, vivo, com direito à mudança de estações assim de forma dinâmica. Legal. Finalmente, a Ubisoft evoluiu um pouco nesse aspecto. Os NPCs menores estão menos horríveis. Tá vendo a gameplay? Essa que é a parte chata de jogos de RPG, cara. Você... com a lâmina, o cara... A barrinha dele, assim, ó, diminuindo aos pouquinhos. Cara, isso é muito irreal, pelo amor de Deus, mano. Os principais estão mais expressivos e com cabelos mais realistas, enquanto as barbas continuam ridículas. A extensão do mapa é grande, tem muita fauna e flora. Você se vê muito tempo andando de cavalo, se deslocando de um ponto ao outro, mas aqui entra 2 problemas. O primeiro é o manuseio do cavalo, que é terrível. O cavalo engancha em tudo e desvia a rota, frustrando muito. Às vezes você vai descer e vai a pé só de raiva. E segundo, o level design. O conceito de mundo aberto é a liberdade, mas Shadows não oferece isso direito. Ele te força a seguir caminhos pré-definidos. Até hoje a melhor locomoção a cavalo é a do Red Dead Redemption 2, sem dúvida. Em estradinhas super estreitas e cheias de zigue-zague, e você não consegue cortar caminho ou fazer o seu próprio caminho, porque eles colocam uma floresta densa que não vai te deixar nem enxergar direito o que está acontecendo, ou coloca terrenos que fazem o personagem escorregar e cair tudo de novo lá para baixo. Aí você junta o inútil ao desagradável, um caminho estreito e um cavalo que engancha em tudo. Estresse garantido. Boa. No mapa há o nosso QG, nosso esconderijo fixo, que é a base da liga. Lá você pode dar uma de The Sims e começar a construir. Parabéns, Zangado, pela review. Nem terminei de ver ainda, mas ó, pela honestidade. Você mostra o gameplay e tá dizendo o problema que a gameplay tem, Ubisoft, né? Enquanto outros influenciadores falaram que o jogo tá maravilhoso, tá lindo. Lindo tá, mas é a gameplay.
Eu tô vendo que tem coisas boas, mas tipo, pelo menos o Zangado mostrou o problema dele, que deve ser consertado, mas pô, Ubisoft, até quando? Construir e decorar coisas, expandindo a sua base e melhorando os retornos e recursos dela. Por exemplo, construir uma forja para melhorar seus equipamentos e armas com recursos. Aprimorar a forja para aumentar o nível Legal. e qualidade com recursos e dando propriedades extras. Lá também é onde vão estar os NPCs chaves da história para você interagir. O jogo também tem os chamados batedores, que são membros dali que você manda ou às vezes nem precisa mandar, em missões que eles partem por aí colhendo informações e trazendo recursos, podendo ser recrutados. Há comerciantes que vendem tipo diversos produtos, desde recursos para construção, itens de cura, buffs, armas e armaduras. A Ubisoft não vive sem o famoso nível de raridade de loot, em 5 níveis diferentes, indo do mais comum ao lendário e tendo propriedades únicas. Não dá para vestir equipamentos com nível muito mais alto do que o seu. Pelo mapa, também encontramos as anomalias, onde você vai fazer uma missão especial, como enfrentar um chefe, um número de inimigos e tal. É possível trocar de personagem a qualquer momento, desde que você não esteja em batalha. Vai ter um loading ali de 3 a 5 segundos e pronto. E falando em loading, o jogo está longe de nova geração. Loading inicial leva quase 10 segundos e reloadings após mortes pode ir de 3 a 5 segundos também, o mesmo para viagens rápidas. E isso rola até no PS5 Pro. Pelo decorrer do jogo você terá escolhas de diálogos e como são as consequências disso. Não tão grandes. Em um momento, por exemplo, que você precisa chutar quem é um assassino entre 3 possíveis alvos, se você errar, o próprio jogo vai te falar isso e você só vai ter que ir atrás do correto. Alguns diálogos impactam alguns amigos e NPCs e te levam a algumas recompensas ou caminhos diferentes, por exemplo, no romance, que vai liberar ali ceninhas de amorzinho, mas nada muito complexo. Dentre as atividades também temos observar os animais e desenhá-los, é bacaninha para ver a fauna. Quanto à inteligência artificial, nisso continua o padrão Ubisoft. Eles têm o que o tio chama de desconfiômetro sobre suas cabeças, que mudam as cores, branco, amarelo e vermelho. Ao te verem, iniciam suas buscas e alguns locais são emitidos alertas. Mas a burrice prevalece, são cegos, surdos e burros. Aqui entra outro detalhe horroroso. Vamos supor que para progredir em uma missão, você precisa pegar um item que está em uma fortaleza, em uma casa, em um castelo, qualquer lugar. E o lugar é caveira, você não consegue e não pode enfrentar os inimigos. Mas, como você só precisa do item, você pode tentar arriscar, só pegar e sair fora. Legal. E é claro que tudo que o jogo puder fazer para impedir que você consiga, Sim, ele vai fazer. O item que você tem que pegar ou ler, geralmente está protegido por um chefe ou inimigo poderoso. E mesmo que você tente tirá-lo dali, assoviando ou algo do tipo, parabéns, o cara nunca vai parar de procurar você. E mesmo que ele saia para te procurar em outro lugar e você corra para clicar no item, não vai deixar porque ele tá te procurando e você precisa estar 100% anônimo. Inimigos caveira viram esponjas de dano, não podem ser assassinados em furtivo e mesmo tiros na cabeça vão reduzir ali uma unha de HP. Como eu mencionei há pouco, o jogo... Isso é ruim do RPG, você toma uma flechada na cara e não morre? Ou cambaleia, fica normal? O jogo realmente é bonito, um grande destaque para como os ambientes se comportam, as estações vêm e vão, a chuva é meio esquisitinha, mas as folhas e animais interagindo é daorinha, temos florestas densas e ridículas com o único intuito de bloquear o caminho, como eu comentei, mas também temos florestas tropicais, áreas com cerejeiras, bambus, áreas rurais, vilarejos, fortalezas, templos. Nesse aspecto de direção de arte, a Ubisoft nunca decepcionou na saga Assassin's. Rola muito capricho nas vestimentas, interiores e exteriores dos lugares. Um detalhe interessante é o sistema de clima dinâmico, podendo afetar as missões ali utilizando a luz, usando trovões para se locomover em passos rápidos e altos para não ser detectado por barulho, sendo até então o maior e mais bem detalhado sistema de climas da franquia. A trilha sonora complementa muito bem a experiência visual, pois ela é bem trabalhada e bonita, indo completamente nas raízes da música asiática e oriental e explorando sua versatilidade e belíssimos campos harmônicos, que ficou a cargo da dupla britânica The Flight, que tiveram inclusive a participação do nosso amado Black Flag. Isso, eu ia mencionar isso. E a parte também, além da série como um todo, as trilhas sonoras são excepcionais. Sempre foram. Existem certos momentos que tocam músicas que fogem da temática do jogo, mas eu deixo pra lá porque o conjunto da obra é ótimo. Quanto aos bugs, qual é? Estamos falando da Ubisoft, óbvio que tem vários e alguns te forçam a um reloading.
Sobre a sua performance, o jogo tem as mesmas definições nos dois PlayStation 5, modo fidelidade, qualidade balanceado, nesse modo alcançando 40 quadros e 2160p. No PlayStation 5 base, quedas de quadro ocorrem em certos momentos. No Pro não acontece, lembrando que eu joguei o game bem antes do lançamento, então ele irá passar por correções. O grande problema enfrentado aqui foram os crashes, rolando com muita frequência no PlayStation 5 base e rolando apenas uma vez em todo o meu gameplay no Pro. Shadows tem uma campanha curta. Ou seja, como sempre, espera não só o preço do jogo baixar, mas também acertarem esses bugs que a Ubisoft infelizmente leva essa fama. Bugsoft. Camuflada de longa, nos obrigando ali a fazer as secundárias. Tem uma história cheia de clichês, personagens carismáticos em todo o meu gameplay no Pro. Shadows tem uma campanha curta, camuflada de longa, nos obrigando ali a fazer as secundárias. Tem uma história cheia de clichês, personagens carismáticos, mas genéricos e não tão interessantes. Sua gameplay segue a mesma receita de bolo com uma ou outra novidade, o que já era completamente esperado. Se você é um desses que amou Odyssey e Valhalla, você com certeza vai gostar do Shadows. Do contrário, é mais do mesmo, irmão. É mais do mesmo. E bom, jovens, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar, se possível comentar. E se gostou e não tá no canal, se inscreve aí. Um grande abraço, tudo de melhor hoje e sempre. Valeu, falou. Até mais. Valeu, Zangado. Essa foi a review completa, né? De alguém que teve acesso antecipado do jogo e certamente não zerou ainda, mas deu para sentir o que o Shadows trouxe pra gente aí. Aquela coisa, esperar consertar os bugs, normal, e aguardar com o tempo o pessoal indo concluindo o jogo e vendo o que vai dar, né?